Boa tarde. Nossa aula de hoje nós vamos falar sobre matrizes. Introdução, né? Falar sobre o que é matriz. Aqui tem um texto introdutório que diz o seguinte: atualmente, um dos bens mais desejados pela empresa é a informação sobre potenciais clientes. Algumas das empresas mais valiosas e lucrativas do mundo são detentoras de enorme quantidade dessas informações. Por exemplo, alguns sites de busca e algumas redes sociais. Essas informações, porém, não terem valor algum se não fossem organizadas em forma lógica, nem pudessem ser facilmente recuperadas e relacionadas. Essa organização é feita usando-se um banco de dados, que é uma coleção de tabelas relacionadas entre si. As matrizes são tabelas que relacionam dados numéricos. Passam do... Aí pede para fazer um trabalho em dupla, né? As tabelas abaixo relacionam dados sobre o desempenho das equipes de grupo A da Liga Mundial de 2015 de vôlei. Depois de analisar os dados das tabelas, construa no seu caderno uma tabela com a pontuação total. Aí nós temos aqui lances da batida entre Brasil e Sérvia durante a Liga Mundial de 2015 de vôlei masculino. Então, nós temos aí a tabela da equipe A no Mundial de 2015. Brasil, Sérvia, Itália, Áustria. Aí aqui nós temos o primeiro jogo, o segundo, o terceiro, o quarto, né? Então, 3-0 ou 3-1, né? Que você sabe que o vôlei, ela possui 3 sets, né? Podendo ter o tie break, né? Aí, pontos obtidos pela equipe em caso de vitória ou derrota. Bom, aí o que a gente tem que fazer aqui? Agora acompanhe esta situação. Em uma editora de vendas de livros de matemática, física e química, no primeiro trimestre de um ano, pode ser expressa pela tabela. Então, nós temos aí janeiro, fevereiro, março, matemática, física e química são a quantidade de livros que estão relacionados aqui de vendas na editora. Aqui também é separado por essa tabela é separado por colunas, né? E são separados por linhas, né? Coluna vitória por 3-0 ou 3-1, vitórias em 3-2, derrota 3-0 ou 3-1, derrotas por 3-2. Então, aqui também tem linha e coluna. Linha são os países e as colunas são referentes às vitórias e derrotas. Nesse caso aqui, também nós temos linha e coluna, né? A linha são as matérias, né? E as colunas são a quantidade de livros que são vendidos. Quantos livros de matemáticas foram vendidos em fevereiro? Basta olharmos o número que está na primeira linha, né? Então, você vai lá e na segunda coluna, então você vai olhar na primeira linha e na segunda coluna. Então, é esse aqui, né? Quantos livros de física foram vendidos em janeiro? Basta olhar para o número, a segunda linha, né? Se é mês de janeiro, a primeira coluna. Então, 15 mil. Quantos livros de químicas foram vendidos em março? Basta olhar o número que está na terceira linha e na terceira coluna, 23 mil. Uma tabela desse tipo, em que os números estão dispostos em 3 linhas e 3 colunas, denomina-se matriz 3x3. Lê-se 3x3, né? Então, como é que a gente representa essa matriz? Então, tem lá a linha, a matéria, né?
E a coluna são as quantidades de livros de acordo com o mês. Aí a gente pode ver aqui que nós temos 20 mil, 15 mil, 16 mil, 32 mil, 18 mil, 17 mil, 45 mil, 25 mil, 23 mil. Ela pode ser representada por colchete e pode ser representada por parênteses, tá? Nunca chaves, ok? Então, ela pode ser representada por colchete ou parênteses. Nós chamamos de matriz 3 por 3 porque primeiro aqui a gente sempre fala 3 por 3. A gente sempre fala o número de linhas, depois o número de colunas, tá? Então, matriz 3 linhas de 3 colunas. Definição de matriz. Sejam M e N dois números inteiros maiores que 1, denomina-se matriz M por N, tabela retangular formada por M vezes N números reais dispostos em M linhas e N colunas. Bom, dizemos que a matriz do tipo M por N ou matriz de ordem M por N. Então, aqui nós temos aqui duas linhas, né? Duas linhas. Nós temos aqui duas linhas, a primeira linha e a segunda linha. Temos duas linhas e duas colunas, tá? Então, se eu tenho duas linhas e duas colunas, é uma matriz 2 por 2. Matriz 2 por 2. Duas linhas e duas colunas, tá? Na letra B, nós temos duas linhas. Nós temos duas linhas. Duas linhas. Ó, uma. Duas linhas. E quantas colunas nós temos? Breno, tem como você conversar um pouquinho ou lá para cima ou porque tá dando barulho aqui, eu tô dando aula. Bom, então nós temos duas linhas, né? Ó, duas linhas. E nós temos três colunas aqui, ó. Uma, duas, três colunas. Então, tenho duas linhas e três colunas. Sempre o número de linhas vem antes, né? E depois vem o número de colunas. Então, a matriz 2 por 3. Essa matriz aqui a gente chama de matriz quadrangular, por quê? Porque o número de linhas é o mesmo que o número de colunas. Essa daqui é uma matriz retangular, porque o número de linhas é diferente do número de colunas. Então, a gente chama essa aqui a matriz 2 por 3, duas linhas e três colunas. Nós temos também que a gente chama de matriz linha. Só tem uma linha, nesse caso aí eu tenho uma linha e três colunas, ó. Uma, duas, três, né? Aqui, ó, eu tenho quantas colunas?
Nesse caso aqui, eu tenho uma coluna, duas colunas e três colunas, certo? Aqui eu vou ter uma coluna, duas colunas, então eu vou ter duas linhas e duas colunas. Aqui eu vou ter duas linhas e três colunas. Aqui eu tenho três colunas e uma linha. Então, vou ter uma linha aqui, ó, e três colunas. Tem três colunas. Uma coluna, duas colunas, três colunas. Só que eu tenho uma linha só. Só tenho uma coluna. Então, nós chamamos essa matriz de matriz linha. Aqui é o contrário. É uma matriz que tem três colunas, uma coluna, né? Tem uma coluna e eu vou ter três linhas, quatro linhas. Uma, duas, três, quatro. Então, o primeiro é o número de linhas e depois o número de colunas. Então, eu vou ter quatro linhas e uma coluna. Ok? Quando temos matrizes linha ou matriz coluna, também podemos chamá-las de vetores. Embora essa não seja uma denominação comum no ensino médio, é bastante utilizado no ensino superior, principalmente na computação e na geometria linear. É muito comum a matriz linha, como 205, ser escrita como 205, né? Entre parênteses com vírgula, quando se trata de vetores, com vetores, mas não é o nosso caso. Então, a gente vai trabalhar assim, tá? Dessa forma que está aqui. Ok? Aí aqui nós temos um exercício que eu vou mostrar para vocês como exemplo. Escreva no caderno a matriz correspondente à tabela abaixo. Aí nós temos aqui a linha e a coluna. A linha está referindo aqui a notas de 3 alunos no primeiro bimestre. Então, a nota de Ana, a nota de Antônio e a nota de Beatriz. E cada coluna dessa é uma matéria. Então, tem a nota de matemática, a nota de física, a nota de química, a nota de biologia. E aí ficou nessa forma aqui a matriz. É essa matriz aqui, né? Bom, primeiro exercício. Com relação à matriz do exercício 1, responda no seu caderno. O que significa o número da primeira linha? Nota de Ana nos três bimestres, né? Notas de Ana nas quatro disciplinas, de cada matéria, do primeiro bimestre. O que significa a segunda coluna? A segunda coluna é as notas de física, são as notas de física. O que significa a terceira linha e a terceira coluna? Terceira linha é a nota de Beatriz e a terceira coluna é a nota de Beatriz, a nota de biologia de Beatriz. Certo? Então, a nota de Beatriz, só que é a nota de biologia. Então, a nota de Beatriz em biologia. A matriz que determina essa tabela é essa matriz aqui, ó. 6, 4, 5, 8,
5755, 5755, 56774. Então, é a matriz que ficou aqui. Representação genérica de uma matriz. Os números que aparecem na matriz, elas são chamados de elemento ou termo da matriz. Analisaremos, por exemplo, a seguinte matriz. Nós temos aqui 1, 2, 3. Então, a matriz 3 por quantas colunas tem? 1, 2, 3, 4 colunas. 4 colunas. Então, a matriz 3 por 4. Então, nós temos aqui a primeira linha. Primeira linha. Nós vamos ter aqui a segunda linha. Depois vamos ter a terceira linha. Bom, então na linha eu tenho 3, 2, 5, primeira linha, 3, 2, 5, 1, menos 1. Segunda linha, menos 5, 4, 10, 0, 6, menos 2, 2 raiz de 2. E a gente tem as colunas, né? Aqui eu tenho a primeira coluna. Primeira coluna. Primeira coluna. Aqui eu vou ter segunda coluna. Aqui eu vou ter terceira coluna. Aqui eu vou ter a quarta coluna. Então, vou ter primeira linha, segunda linha, terceira linha, primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna, quarta coluna, certo? Nela podemos observar os elementos, o elemento 3 está na primeira linha e na primeira coluna. Então, nós representamos pela letra A, tá? Então, A11, primeira linha, 1, segunda linha, primeiro número. Então, vamos ter assim, ó. A, primeira linha, nós vamos ter A11, vai ser A1, primeira linha, primeira coluna. Primeira linha, primeira coluna, eu vou ter o quê? A11. Então, o número 3 está representando a primeira linha com a primeira coluna, A11. O elemento menos 5, ele está na segunda linha e na primeira coluna. Segunda linha e na primeira coluna. Então, primeira linha, 2, segunda coluna, 1. Então, A21. A21 vai ser quem? Vai ser
menos 5. A21, né? O elemento 6 está na terceira linha e na primeira coluna. Então, terceira linha e primeira coluna, A31, 3, 1. Terceira linha e primeira coluna, número 6. O elemento 2 está na primeira linha e na segunda coluna. Então, ela está na primeira linha, está na segunda coluna. Então, ela está aqui, número 2. Ela é indicada pela primeira linha, segunda coluna, A12. Raiz de 3 está na terceira linha e na quarta coluna. Terceira linha, quarta coluna. Né? Então, é A34, terceira linha, quarta coluna. Tá? Então, sempre assim, sempre o primeiro número, né? Na verdade, essa letra aqui está representando cada número que a gente acabou de ver. O primeiro número aquizinho, ele é representado pelo número de linhas e o 4, o segundo número, é sempre representado pelo número de coluna. Assim, para representar o elemento de uma matriz, usamos uma letra com 2 índices. O primeiro indica em que linha o elemento se encontra. O segundo indica em que coluna. Por exemplo, A23 é o elemento que está na segunda linha e na terceira coluna. Segunda linha, terceira coluna. Aqui. O elemento genérico de uma matriz A será indicado por A e J, onde o I representa o número de linhas e o J representa o número de colunas, na qual o elemento se encontra. Então, vai ficar, ele é chamado de IJ, enésimo elemento da matriz. A matriz A é do tipo M por N. Será escrita genericamente da seguinte forma. Então, primeira linha, 1. Segunda linha, 2. Primeiro número aqui, ó, 2. Terceira linha, número 3. Primeira coluna, aí o 1 tá aqui, ó, no segundo número. Primeira coluna. Segunda coluna, o 2. Terceira coluna, o 3. Aí aqui, enésima coluna. A lista ordenada AI1, AI2, AIN chama-se ienésima linha ou ienésimo vetor linha da matriz. Bom, o que você tem que entender aqui? O I não pode ser menor do que, ou igual, menor do que 0. E ele não pode ser um número, ele é um número infinito, tá? Então, pode ser qualquer valor. O J, a mesma coisa. O J não pode ser menor do que 0. E o J não tem número maior, ele é infinito. Lembrando que o I e o J pertencem aos naturais, tá? Então, você não vai encontrar o I, J, o M, o N negativo. Só vai encontrar ele positivo. Então, matriz A, os elementos A e J do tipo de matriz M por N. Por exemplo, acompanhe como escrever a matriz X, A e J. I está entre 1 e 3. É maior ou igual a menos 1, menor ou igual a 3. J, maior ou igual a 1, menor ou igual a 3. Tal que A e J é igual a 1 se I for igual a J. A e J é 0 se I for igual a J. Então, ele quer saber, vamos ver então, a matriz deve ter 3 linhas e 3 colunas. Então, se o I é igual a J, o número que você vai colocar é 1. Aonde que o I é igual a J? No A11, no A22 ou no A33. Aonde que o I é diferente do J? A12, A13, A21, A23, A31 e A32, que vale 0. Então, ficou assim essa matriz. Só na diagonal para o I é igual a J. Então, vai ficar dessa forma. Matrizes especiais. Matrizes especiais, matriz quadrada, o número de linha é igual ao número de colunas, né?
Nós chamamos essa matriz, por exemplo, 2 por 2, matriz de ordem 2. 3 por 3 é uma matriz de ordem 3, tá? Toda matriz quadrada ela tem uma diagonal principal, tá? A diagonal principal é quando I é igual ao J. Então, é assim, essa diagonal aqui, ó. Essa é a diagonal principal. A outra diagonal, seria essa outra diagonal, vamos chamar de diagonal secundária, tá? Então, eu tenho diagonal principal e diagonal principal, e a outra diagonal é a diagonal secundária, mas essa é a principal. Matriz identidade é quando eu tenho a diagonal principal valendo 1, o resto vale 0. Identificamos como matriz identidade pelo IN. N é o número da matriz, 3 por 3, 2 por 2, 5 por 5. Então, I3 significa que é matriz identidade de ordem 3. Então, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. E 2, matriz identidade de ordem 2, 1, 0, 0, 1. E 5, matriz identidade 5 por 5, né? Diagonal vale 1, resto tudo vale 0. Matriz nula é quando a matriz toda ela vale 0, tá? Não importa o número de linha e o número de coluna, ela vai ser matriz nula. Matriz identidade é quando eu tenho duas matrizes A e B são iguais se somente se todos os elementos, todos os tipos de elementos correspondentes são iguais. Então, a matriz identidade significa quando as matrizes são iguais. Então, esse elemento tem que ser igual a esse 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 tem que ser igual a esse. Tá? Isso é a igualdade de matriz. Simbolicamente, podemos escrever definição assim. A igual a B, se somente se A e J é igual a B e J. O que ele está dizendo aqui? Que essa matriz é igual a essa. Sim. 6 dividido por 2 vai dar o quê? Vai dar 3. A mesma posição. 2 menos 1, 1. 5 vezes 1, 5. 4 mais 2, 6. Isso é verdadeiro. É uma matriz de ordem 3 e elas são iguais. 1, 3, 2, menos 1, 0, 4. Para ter a matriz igual, né, o número de linha tem que ser igual ao número de coluna das matrizes, né? Os elementos têm que bater, tá? Duas matrizes A e B são iguais somente se tem o mesmo tipo de elementos correspondentes são iguais. Então, essa matriz aqui é a matriz 2 por 3. E essa daqui é a matriz 3 por 2. Já de cara, eu sei que elas não são iguais, são diferentes, porque para ser igual, ela tem que ter o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas. Tá? Nesse caso aqui são diferentes, então não tem como avaliar. É isso. Depois a gente vai falar sobre adição e subtração de matrizes, tá? Vou só terminar aqui, 3x mais 2x, 2y, 2, 2. Ele está dizendo que essas duas matrizes são iguais, 3x menos 3y. Então, eu posso dizer que 3x mais 2y é igual a 7. 3x menos 3y é igual a menos 3, tá? 2 é igual a 2, 2 é igual a 2. Então, juntando isso aqui, vai dar um sistema de equações, né? Multiplica aqui por menos 1, né? A segunda equação. Multiplica por menos 1. Certo? Multiplicou por menos 1 essa equação, tudo que é negativo vira positivo e tudo que é positivo vira negativo. Então, vai ficar
Repete a primeira, menos 3x mais 3y igual a 3. Corta, né, que eles são simétricos. 2y mais 3y dá 5y. 7 mais 3, 10. Y vai ser igual a 2. Substituindo aqui o valor de y numa das equações, que ele escolheu aqui a primeira equação, 2x mais 2y igual a 7. No lugar do y, você vai colocar o 2. Então, vai ficar o quê? 2x mais 4 igual a 7. 3x é igual a 3, né? Porque você vai para o outro lado subtraindo. 7 menos 4, 3. 3 vai para o outro lado dividindo. Então, vai ficar x igual a 3 dividido por 3, que dá 1. Então, o x vale 1 e o y vale 2. Ok? É isso, então, galera.